Vamos encerrar, enfim, o estudo da prisão preventiva, trabalhando neste tópico 8, a prisão domiciliar. Antes de qualquer coisa, por que estou trabalhando a prisão domiciliar dentro do estudo da prisão preventiva? Porque, na realidade, embora o artigo 318 do Código de Processo Penal diga que a prisão preventiva será substituída pela prisão domiciliar, o entendimento doutrinário, inclusive está até aí no resumo que eu estou disponibilizando para você, o entendimento doutrinário é de que a prisão preventiva, ao invés de ser cumprida na cadeia pública, vai ser cumprida na residência do indiciado ou acusado quando estiverem presentes as condições do artigo 318. Na realidade, a prisão domiciliar é prisão preventiva. Só que, ao invés de ser cumprida na cadeia pública, será cumprida em residência particular, na própria casa do indiciado ou do acusado. Até porque, se não houver razão para prender preventivamente, o juiz pode aplicar medidas cautelares diversas da prisão. Logo, a prisão domiciliar somente se justifica se houver razão para a prisão preventiva. Porque se não houver razão para esta, o juiz, ao invés de conceder a domiciliar, irá apenas decretar uma medida cautelar diversa da prisão. Joia? Vamos lá, vamos analisar isso aqui com vocês. Primeiro, o que é a prisão domiciliar? Ela consiste no recolhimento do indiciado, indivíduo durante as investigações, ou acusado, indivíduo durante o processo, em sua residência, só podendo de lá ausentar-se com autorização judicial. Detalhe, a prisão domiciliar não pode ser confundida com a medida cautelar do artigo 319, inciso 5, que consiste no recolhimento cautelar ao domicílio, né? O recolhimento domiciliar. Por que não? Porque a prisão domiciliar, o indivíduo só pode ausentar-se da sua residência com autorização judicial. A medida cautelar de recolhimento domiciliar do artigo 319, inciso 5, o indivíduo ele tem liberdade, só que ele deve ficar em casa durante o repouso noturno e no repouso nos finais de semana e feriado. Entendeu a diferença? Então, olha só, na prisão domiciliar o indivíduo fica só em casa. No recolhimento domiciliar, ele não fica privado da liberdade. O indivíduo trabalha durante o dia, mas deve retornar para casa para o repouso noturno ou então no repouso dos finais de semana e feriados. Ótimo! Também não se pode confundir a prisão domiciliar do Código de Processo Penal, que é o recolhimento do indiciado ou acusado, portanto, daquele que ainda não foi condenado com trânsito em julgado, com a prisão domiciliar prevista na Lei de Execução Penal em seu artigo 117. A LEP também prevê uma prisão domiciliar. Só que a prisão domiciliar prevista na Lei de Execução Penal, em seu artigo 317, é a prisão domiciliar do condenado em regime, presta atenção, do condenado em regime aberto, que poderá ter sua prisão, né, em regime aberto lá da casa do albergado, convertida em domiciliar nas hipóteses do artigo 117. Só que esse indivíduo aqui ele já é definitivamente condenado, tá bem? Definitivamente condenado. Olha, novidade, inclusive, que está presente no artigo 308b do Código de Processo Penal, é que pode haver, concomitantemente com a prisão domiciliar, a aplicação de outras medidas cautelares. Um exemplo simples, tá, gente? É óbvio. Olha o 319, tem lá um rol de medidas cautelares. Entre as medidas cautelares previstas no artigo 319 está a monitoração eletrônica. Olha, o juiz pode determinar a prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Perfeitamente. Sem nenhum problema. Porque hoje, primeiro, há previsão expressa no artigo 318 do Código de Processo Penal. Segundo, porque é compatível decretar uma medida cautelar, como, por exemplo, a monitoração eletrônica, junto com a prisão domiciliar, para ver se o indivíduo não foge da residência, não é? Já que lá é o lugar em que ele deve estar preso,
prisão domiciliar. Ótimo. Agora, para que haja a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, devem estar presentes uma das condições que permitem essa substituição. E estas condições estão todas enumeradas no rol taxativo do artigo 318 do Código de Processo Penal, em seus 6 incisos, de 1 a 6, que trazem, então, 6 hipóteses que permitem a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. E quais são? Primeira hipótese, a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Então não basta estar acometido pela doença grave, o indivíduo deve estar extremamente debilitado por ela. Por exemplo, o HIV é uma doença grave. Não basta estar acometido por HIV, o indivíduo tem que estar extremamente debilitado por ele. Aí sim é possível a substituição da preventiva pela domiciliar. Joia? Quando o agente for imprescindível aos cuidados de menor de 6 anos ou deficiente, então basta aqui que haja dependência, né? O menor de 6 anos tem que ser dependente, ou o deficiente tem que ser dependente do agente. Agora, cuidado, não precisa ser o agente pai ou mãe do menor de 6 anos ou deficiente, tá bem? Basta que o menor de 6 anos ou deficiente seja dependente, em que o agente seja imprescindível aos cuidados desta pessoa. Joia? A gestante, outrora, a lei trazia gestante a partir do 7º mês de gestação, ou sendo esta de alto risco, mas houve alteração. Hoje basta que seja gestante, tem direito também à prisão domiciliar. E a mulher com filho de até 12 anos incompletos é o seguinte, o inciso 5 do artigo 318 fala, mulher com filho de até 12 anos incompletos. Vamos ser francos, né? Vamos ser francos. É a mãe de criança, pessoa com até 12 anos incompletos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, está caracterizada a criança. E se é mulher com filho de até 12 anos incompletos, mulher com filho só pode ser mãe. E o pai, também, né? Único responsável pelos cuidados de filho com até 12 anos incompletos. Portanto, pai de criança, desde que seja o único responsável pelos cuidados da criança, tá bem? Cuidado, viu? Porque o parágrafo único do artigo 318 exige prova idônea dos requisitos aqui enumerados, para que o juiz possa conceder a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Cuidado mais ainda, porque o Código fala que a prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar. Só que se houver prova idônea dos requisitos aqui que eu enumerei, é óbvio que ela será substituída pela domiciliar. Por quê? Porque é uma questão humanitária. E essa questão humanitária deve ser respeitada, sendo, neste caso, na hipótese de prova idônea dos requisitos, a prisão preventiva substituída pela domiciliar. Tá bem? Além dos requisitos anteriores, se a mulher for gestante, mãe ou responsável por criança ou deficiente, para que haja a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ela não poderá ter praticado o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, nem pode ter cometido crime contra seu filho ou dependente. Então, na hipótese de mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou deficiente, se ela incluir-se em um desses requisitos, exige-se a prova idônea desses requisitos e exige-se também, conforme o artigo 318-A do Código de Processo Penal, que a mulher gestante, que a mãe ou que o responsável pela criança ou deficiente não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa e também não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente, tá bem? Eu encerro aqui, com todas estas informações, o estudo da prisão preventiva e da prisão domiciliar. Corre lá, faça muitas questões sobre esse tema, melhore o seu desempenho e acerte todas elas da sua prova. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. A você, eu desejo sorte, porque você nasceu para vencer. Então, muita força aí, força no trajeto dos seus estudos, que Deus possa te abençoar. Valeu!